Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num processo seletivo bem específico, lá da UFO, a Universidade Federal de Ouro Preto. Temos aqui o edital e uma notícia sobre ele. A ideia é usar esse caso para entender melhor como funcionam essas seleções para professor substituto, né? Vamos ver. A vaga que a gente está olhando é para a área de Fisiologia Humana. Fica no Departamento de Ciências Biológicas, o DECB. É isso mesmo? Dentro do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, o ICEB. E, olha, é uma vaga só. Bem disputado, imagino. Exato. E para poder concorrer, o pessoal precisa ter mestrado ou doutorado. Mas não em qualquer área, né? Tem que ser em ciências, ciências biológicas, ciências da saúde, fisiológicas ou fisiologia mesmo, com foco em fisiologia humana ou geral. Ah, entendi as áreas. E um ponto importante, que sempre aparece: se o título foi obtido fora do Brasil, precisa revalidar aqui. Isso, às vezes, demora um pouco, né? Com certeza. A revalidação é um processo à parte. Certo. E o trabalho em si? O que esse professor vai fazer lá no dia a dia? Então, as tarefas principais são dar aulas na graduação, claro. Mas não é só isso. Também se espera a participação em pesquisa, em projetos de extensão e até em atividades de gestão lá na UFOP. É bem abrangente. Interessante. Não é só sala de aula. Não mesmo. A carga horária oficial é de 20 horas por semana. Mas como essas horas são distribuídas, quem define é o próprio departamento. E é um contrato temporário, né? Isso é importante frisar. Sim, super importante. O contrato inicial é de até 6 meses. Existe a possibilidade de prorrogar, mas é temporário. Ok. E vamos falar de um ponto que sempre chama a atenção: dinheiro. Como é a remuneração? Olha, o salário base depende da titulação. Para quem tem mestrado, fica ali por volta de R$ 3.800. Já para doutor, sobe um pouco, perto de R$ 4.800. Ok. Mestrado e doutorado com valores diferentes. Isso. E além desse valor base, tem o auxílio alimentação. Atualmente, uns R$ 500 a mais. São valores meio padrão para esse tipo de vaga federal temporária, sabe? Entendi. Faz sentido. E para quem se animou, como faz para se inscrever? É complicado? A inscrição em si até que simples na forma, é só por e-mail, manda direto para o departamento, para o DECSIB. Ah, direto para eles. Exato. Mas tem a taxa de inscrição, né? Custa uns R$ 85. Tem que pagar usando a GRU, a Guia de Recolhimento da União. É aquele boleto padrão do governo. Tem que usar uns códigos específicos que estão no edital. E o número de referência. Atenção a isso. E para quem não pode pagar? Ah, bem lembrado. Quem está inscrito no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais, pode pedir isenção dessa taxa, mas tem que pedir logo no comecinho do prazo de inscrição, tá? Certo, bom saber dessa possibilidade. E a papelada? O que precisa mandar junto com esse e-mail? Imagino que seja uma lista. É uma listinha, sim, padrão de concurso, né, para garantir que está tudo certo. Basicamente, o formulário de inscrição preenchido, cópias de identidade e CPF, claro, o comprovante de que pagou a taxa, ou então o pedido de isenção, se for o caso. Os diplomas, imagino. Sim, os comprovantes de titulação, mestrado ou doutorado. E um item que hoje é essencial: comprovante de vacinação contra a Covid-19. Tem que ser o esquema vacinal completo, ou, se a pessoa não pôde se vacinar por algum motivo médico, precisa de uma declaração médica explicando. Nossa, bastante coisa. E tudo em PDF, né? Exatamente, tudo digitalizado em PDF. E é crucial não esquecer nada. Se a inscrição for incompleta, eles indeferem na hora. É um detalhe que pode eliminar o candidato antes mesmo de começar, sabe? Com certeza. Muita atenção nessa hora. Bom, documentação enviada, taxa paga. E aí? Como a seleção acontece na prática? Quais são as etapas? O processo começa com uma coisa chamada ato de instalação. É tipo uma reunião formal. Nela, a banca examinadora se apresenta, explica direitinho os critérios que vão usar para avaliar, define o cronograma e, o mais importante talvez, sorteia o tema específico para a prova didática. Ah, o tema da aula é sorteado ali na hora.
Quer dizer, com antecedência, mas nesse ato. Isso, com antecedência, para dar tempo de preparar, mas o sorteio é ali. E a presença dos candidatos nesse ato é obrigatória, para garantir que todo mundo receba a informação ao mesmo tempo de forma transparente. Faz sentido. E essa prova didática, então, como ela é? É o momento de mostrar que sabe dar aula, né? Basicamente, o candidato tem que dar uma aula teórica. Dura mais ou menos uns 30 minutos sobre aquele tema que foi sorteado lá no ato de instalação. E quais temas poderiam cair, nesse caso de fisiologia? O edital dá exemplos, tipo transmissão sináptica ou controle da pressão arterial, são temas centrais da área. E para seguir no processo, o candidato tem que tirar no mínimo nota 7 nessa prova. Ela é eliminatória. Uau, nota 7 de cara. É um filtro importante. Imagina a pressão. E passando pela aula, o que vem depois? Depois pode ter uma entrevista. O edital diz que ela pode ser aplicada só para quem passou na prova didática. O foco dessa entrevista costuma ser mais na disponibilidade do candidato, no interesse pela vaga, essas coisas. Entendi. Mais um bate-papo focado. Isso. E por fim, tem a análise de currículo. Aí a banca vai olhar toda a trajetória do candidato. Formação, publicações, experiência. Tudo conforme uns critérios que também estão definidos no edital. Certo. Prova didática, entrevista, currículo. E um ponto que hoje é muito presente nesses editais federais, as cotas. Como isso funciona aqui? Sim, é um capítulo importante do edital, bem detalhado, reflete a legislação atual, né? O edital reserva vagas 5% para pessoas com deficiência, PCD, 25% para pessoas pretas e pardas. 25% é bastante significativo. É sim. E tem também 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Para cada um desses grupos tem um procedimento de verificação. Ah, não basta só se declarar, né? Exato. Para PCD, tem uma avaliação por equipe multiprofissional. Para pessoas pretas e pardas, a verificação é por heteroidentificação. Geralmente é feita por vídeo, sabe? Uma banca avalia as características físicas, o fenótipo, para confirmar a autodeclaração racial. Entendi. A heteroidentificação. Isso. E para indígenas e quilombolas, a comprovação é mais por análise de documentos específicos. E olha que interessante, quem se inscreve pela cota concorre ao mesmo tempo na vaga reservada e também na ampla concorrência. Ah, então tem mais chance. Aumenta as possibilidades, sim. O edital até traz uma tabela explicando direitinho a ordem de convocação dos aprovados para garantir que as reservas sejam cumpridas. Nossa, é bem estruturado mesmo. Interessante ver como esses mecanismos são formalizados. E para a gente ir fechando, o que mais é crucial saber sobre o resultado final? Passou, está contratado. Não é bem assim automaticamente. A aprovação no processo seletivo gera o que eles chamam de expectativa de direito. Expectativa de direito. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a UFOP pode te contratar seguindo a ordem de classificação, mas isso depende de outras coisas. Precisa ter orçamento disponível, precisa ter a necessidade real daquela vaga naquele momento. Não é garantia imediata. Entendi. E o processo tem validade? Tem sim. A validade padrão é de 1 ano e pode ser prorrogada por mais 1 ano a critério da UFOP. Ok. E tem alguma restrição para quem já foi professor substituto antes? Tem. Um detalhe muito importante. Quem já teve contrato como professor substituto ou temporário em qualquer instituição federal nos últimos 24 meses, ou seja, nos últimos 2 anos, não pode ser contratado de novo agora. Tem que esperar esse prazo passar. Nossa, essa regra dos 24 meses é chave. Muita gente precisa ficar atenta a isso. Com certeza. O que eu acho fascinante nesse tipo de edital é justamente esse nível de detalhe, de regulamentação em cada etapa. Esse processo da UFOP é um bom exemplo da complexidade e, ao mesmo tempo, da busca por regras claras, por transparência e por equidade no acesso aos cargos públicos no Brasil. Especialmente com todos esses procedimentos para as cotas, né? Verdade. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Como toda essa estrutura formal, tão detalhada no papel, realmente impacta a dinâmica da seleção no dia a dia. E como a experiência de quem está lá, tentando a vaga, passando por tudo isso. Fica aí a reflexão.